Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o seu programa, o nosso programa Ação Sustentável, onde a gente fala das questões de meio ambiente. E aí a gente vai de A a Z, né? A gente fala para o pequeno produtor, a gente fala para aquele grande produtor, nós falamos para quem está interessado em investir nas empresas, nas companhias, nos títulos verdes. E hoje a gente vai falar de uma grande companhia, de uma grande empresa, que é a Amage. Eu estou aqui hoje com a Juliana Lopes, diretora de sustentabilidade, comunicação e compliance da Amage. Seja bem-vinda ao programa Ação Sustentável, Juliana. Muito obrigada, Samanta. É um prazer estar aqui com você. Que bacana. A gente sempre tem essa coisa, porque o Mato Grosso é a fronteira do Brasil, né? A gente sempre fala que tudo acontece primeiro no Mato Grosso e a gente sabe que a Amage tem uma tradição nesse estado. Fala um pouquinho dessa empresa para nós. Na verdade, a Amage ela iniciou no sul do Brasil, mas o crescimento dela se deu no Mato Grosso, né? Nos anos 70. É uma empresa que tem 4 áreas de negócio, algumas mais conhecidas pelo produtor, que é a parte de trading, né? A originação de grãos, mas a gente tem também a nossa produção, tem a parte de logística e operações e energia, né? Tanto a parte de logísticas em navegação, quanto a parte de energia com produção de energia renovável, através de PCHs. Então, são 4 áreas de negócio dentro da empresa inteira. Nossa sede em Cuiabá, Mato Grosso, mas com atuação em vários estados do Brasil e fora também, mundialmente. Ó, isso é uma novidade para mim. Ela nasceu no Sul. Eu achava que ela era oriunda já do Mato Grosso. Então a gente tem aí o Sul exportando, né? Como sempre, bastante coisa boa lá para cima. E eu acho o seguinte: quando nós começamos a falar de sustentabilidade, a Amage teve um processo de transformação que foi muito importante para orientar realmente ações naquela época. Quais são hoje essas principais políticas de sustentabilidade? Como é que isso, dentro de 4 segmentos que você trouxe, segmentos grandes, falando de logística de energia além do agro, como é que vocês dirigiram isso para passar de uma empresa que de repente tinha, né? A gente sempre ouve que essas empresas que exploravam o meio ambiente tinham uma certa pecha de exploradores efetivos do meio ambiente e passou a ter um selo, quase que um selo verde. Quais são essas principais políticas de sustentabilidade da empresa? Eu acho que a primeira coisa é você começar a perceber o negócio como um todo e como é que você atua, tanto na sua operação própria, mas na cadeia produtiva também. Quando você começa a perceber a responsabilidade da sua atuação, você muda a sua estrutura interna para atender essa nova dimensão, né, que é a cadeia de valor do agronegócio. A gente tem políticas muito bem estruturadas, tanto para atender as nossas operações, garantir todos os processos de licenciamento, engajamento com os stakeholders, todo o trabalho junto à comunidade, e a gente tem políticas também muito bem estruturadas para o nosso relacionamento com os produtores, com o nosso relacionamento com fornecedores diversos, porque quando a gente fala de uma atuação não só da produção agrícola que a gente tem junto aos produtores, mas a gente tem que pensar também que tem todo um processo aí vinculado à logística, caminhoneiros, toda uma atuação. Então, você tem que olhar o negócio como um todo e dividir a sua forma de atuação, né? Olhar para cada público e ver quais são as perspectivas de atuação da empresa, quais são as demandas de cada público e atuar de acordo com cada um deles. Vocês têm um departamento de sustentabilidade para cada tema, ou essa visão do todo realmente é uma gestão feita de uma forma olhando o todo, não é segmentada? Na verdade, a gente tem uma atuação dentro corporativa, né? Então, essa atuação corporativa, ela olha todas as áreas de negócio ao mesmo tempo. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da área socioambiental, uma atuação voltada para licenciamento e gestão de novos projetos, então pensando numa atuação da empresa como um todo, então olhando tanto construção de novos armazéns, como construção de uma PCH, como uma gestão de todos os licenciamentos que existem dentro de uma fazenda.
Quando a gente olha também para a operação, a gente tem uma atuação pensando na atividade vinculada a cada área de negócio. Então, a gente tem dentro da estrutura corporativa, poderia dizer para você em torno de 15 pessoas atuando, porque a gente também tem essa atuação junto à cadeia de fornecimento, né? Como é que a gente vai, visita o produtor, faz as orientações necessárias, e a gente tem a operação em si, um analista socioambiental nas fazendas, em cada uma das fazendas, na parte acompanhando os armazéns, acompanhando os terminais portuários. Então, necessidade de uma atuação mais estruturada para todos os negócios corporativamente, mas também a demanda específica de cada área de negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal, Juliana. Você está há quanto tempo dentro da empresa? Tem 15 anos, fez 15 anos agora em janeiro desse ano. Já faz muito tempo. E essa transformação, ela velha de foi casa, com uma coisa. patrimônio. Oi, desculpa, não, pode falar. Tô velha de casa já com plaquinha de patrimônio já, que eu digo. Imagina, nem tem idade, nem cabe isso em você, nem tem idade para isso. Bom, Mas essa transformação para o conceito dessa sustentabilidade, para ter isso dentro da cultura da empresa, foi fácil? eu acho que são processos, né, Samantha? Quando a empresa se deparou com isso há mais de 15 anos atrás, porque a gente tem que trazer o processo histórico, tinha uma atuação ambiental, a empresa há mais de 20 anos, né? Uma estrutura há mais de 20 anos na parte ambiental. É um processo de você entender entre a operação, a demanda que você tem para deixar regular a sua atividade. Um outro processo é quando você vê a responsabilidade que você tem dentro das suas redes de atuação, ou seja, na sua cadeia de fornecimento, quando você olha depois uma outra perspectiva, que é demandas de mercado, você entender quais são as exigências que estão vindo para o futuro, que você tem que se adaptar. Então, essa estrutura toda ela tem que ser pensada conforme os degraus que a empresa vai alcançando. E isso, é claro, sempre com um apoio muito grande da alta administração, né? Então, entender o quanto isso é importante e o quanto isso se torna prioritário em algumas ações da empresa e quanto se torna estratégico para a perenidade dela faz com que a cada etapa cumprida seja uma nova etapa desenhada também. Isso foi mais fácil colocar na cabeça do alto comando ou dos fornecedores, dos funcionários? Você está nessa diretoria de sustentabilidade desde 2013. Quais foram os maiores Isso. desafios para que isso corresse dessa forma fluida que está correndo agora? Eu acho que é um processo diferente, né? Você tem que colocar que dentro da alta administração é como quando você consegue trazer realmente o quanto a sustentabilidade ela é palpável para o negócio, o quanto que ela atende não só demandas e exigências, mas o quanto que ela cria de oportunidades também. Na hora que você consegue fazer essa conexão, a alta administração ela consegue perceber essa importância. Mas uma coisa eu posso dizer na margem, na verdade, essa questão de oportunidade e entender que sustentabilidade faria parte muito forte da estratégia da empresa, sempre esteve. Tanto que a minha contratação há 15 anos atrás já foi pensando nisso, né? Qual era o novo degrau a ser alcançado pela empresa. Quando você fala nos funcionários, é um processo deles se sentirem responsáveis por aquilo também. Então, todo o processo de formação, deles entenderem o que é o dia a dia da sustentabilidade na atividade dele, qual a importância dele para aquela atividade e como é que ele faz parte do todo, faz total diferença. Então, eu acho que o importante é que toda empresa, como um todo, se sinta responsável, mas se sinta também extremamente satisfeita pelos resultados alcançados e pelo reconhecimento que vem tendo. Então, você integrar todas essas atuações, ela se faz mais importante até do que você dizer qual é o nível mais importante. Na verdade, eu acho que quando todo mundo se reconhece como responsável, autônomo e importante para a sustentabilidade da empresa, é quando você tem a real transformação.
Uma pergunta bem específica. Você acha que a sustentabilidade hoje, não estamos falando de política de pagamento por serviços ambientais está chegando, não estamos falando ainda nada disso. Hoje, ela é um custo ou ela é um investimento, um valor agregado? Eu acho que ela já é um investimento e um valor agregado. Vai depender, claro, de qual etapa que a empresa está. A gente não pode dizer que o primeiro ano de uma implantação de socioambiental, ela representa uma oportunidade porque você não conseguiu nem enxergar isso ainda. Então, inicialmente, ela se demonstra muito mais como um custo, né, uma área de apoio, uma atuação mais específica para determinados riscos ou processos da empresa, e ao longo do tempo você começa a ver o quanto que isso se torna uma oportunidade e um ganho para a empresa. Né? Eu posso dizer que são umas etapas do processo essenciais, mas sem dúvida nenhuma, pensando em futuro, muito difícil a gente dizer que uma empresa vai se manter no mercado se ela não tiver um olhar para a sustentabilidade, né? Se ela não tiver um olhar para a questão socioambiental, para a questão de governança, como a gente tem visto atualmente, porque tem sido muito demandado, tanto por clientes, por investidores, mas eu acho que principalmente pela sociedade em geral. Isso é uma coisa que tem sido muito discutida, tem recentes artigos muito fundamentados dizendo que empresas que não aderirem a esse novo conceito ESG não sobreviverão. Você acha que o próprio consumidor vai fazer essa seleção? Eu acho que a gente terá momentos separados, né, onde o consumidor fará essa seleção, né, ele está buscando, eu digo muito que o consumidor ele quer saber a história do produto que ele está consumindo. Isso está vindo com muita força quando a gente olha os mercados internacionais, o que mais se fala é um processo de rastreabilidade, não é uma rastreabilidade para saber o que tem no produto somente, é para saber a história do que você está consumindo, o que você está permitindo acontecer com o produto que você está consumindo, né? Então, acho que tem essa demanda, mas existe também uma pressão muito grande vinculada aos investidores, aos fundos de pensão, aos grandes bancos, porque tem um risco associado à questão socioambiental. E aí não é um risco somente de imagem, como a gente vê, mas um risco real, né? O quanto que a mudança climática ela realmente no desenvolvimento e no resultado de uma empresa. Quando você olha para o agronegócio, você tem processos de chuva, de clima, você tem uma questão de logística vinculada ao rio, né? O calado do rio, se ele está adequado para o embarque ou não. Isso tudo está vinculado a uma gestão de risco também que os bancos estão vendo, que os investidores estão vendo. Então, a empresa ela precisa olhar isso de forma muito crítica e muito aguçada para ela entender qual o risco do negócio dela e conseguir se posicionar bem realmente na questão de sustentabilidade. O fato da empresa estar aí na Amazônia muda alguma coisa? Acho que quando você tem políticas bem estruturadas, você tem acordos do setor que dão uma segurança para o mercado, você estrutura melhor a sua forma de comunicação e como que você reduz os riscos vinculados a uma exposição. Eu acho que a gente tem vários momentos que o Brasil passa, existem vários desafios, mas a gente também tem que focar no processo de controle, o processo de gestão que cada empresa tem para garantir a sua atuação. Porque se você olha como um todo, em qualquer lugar, para qualquer empresa, né, seja em qualquer ambiente, qualquer localização e qualquer tipo de empresa, existe um risco de você estar ali. Como é que você gera esse risco? Agora, cada lugar que tem risco também. Como é que você se torna um processo diferente de reconhecimento do mercado que, mesmo num lugar que pode trazer vários questionamentos, a sua atuação é reconhecida como diferencial naquela região. Então, eu acho que, olhando para empresas como um todo, esse é sempre o desafio. É o famoso pegar o limão e fazer a limonada, né? Que a gente tá, já que estou aqui correndo todo esse risco, como é que eu posso fazer isso virar um benefício para mim? Na tua opinião, qual que é o maior desafio desses segmentos todos? Vamos aproveitar para falar de agro, de logística, de geração de energia.
Eu acho que hoje a gente, com essa política de descarbonização, a geração de energia hidrelétrica está em alta, mas de repente a gente tem um impacto local. Quais são os principais desafios hoje no Brasil e no exterior para a gente conseguir firmar essa imagem de empresa sustentável? Eu acho que tem duas vertentes, né, que eu colocaria para você. A primeira, sem dúvida nenhuma, é uma questão que eu sempre coloco que existe um trade-off, né? E qual é o trade-off que a gente está querendo ter? Porque você vai ter, para cada atividade sua, vão ter impactos, mas você vai ter benefícios da atuação. Qual é a balança que isso precisa ter de forma que seja positiva para a empresa, especialmente para a sociedade, para a comunidade local. Na hora que você consegue achar um que se adeque, eu acho que esse é o melhor momento que a gente está, né? Quando a gente coloca a empresa no mesmo patamar de equidade, de ganhos e benefícios e redução de impactos negativos ao visto pela sociedade. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que todas as empresas têm na hora que elas olham para as atividades que elas precisam desenvolver e como é que elas precisam se posicionar. Outro desafio que eu vejo, sem dúvida nenhuma, é a comunicação. A gente precisa aprender a comunicar os resultados do agro, os resultados brasileiros, mas a gente precisa saber comunicar ele de uma forma efetiva. E a gente precisa reconhecer as questões positivas e as questões de desafios que a gente ainda tem. A gente, em vários momentos, eu acho que a gente ainda é reativo de se colocar numa posição onde eu só quero falar as questões positivas, porque as negativas vão me deixar mal. Só que numa sociedade em que a informação está cada vez mais disseminada, você precisa colocar que pontos negativos são pontos especialmente importantes da empresa trabalhar para que ela possa mudar a realidade daquele local ou a realidade da atuação dela, né? Então, eu acho que a comunicação cada vez mais transparente, baseada em dados e fatos, e realmente uma atuação onde você consiga mostrar, além de 100 e poucos caracteres, né, e trazer realmente a informação de forma mais transparente para a sociedade em geral, e sem receio de falar, olha, tem coisas que precisam ser melhoradas, sim, mas em todo lugar precisa ser melhorado. Quais são as minhas, né? As minhas são essas. E não ter medo de que essa abertura ela te coloque numa posição inferior. Na verdade, cada vez mais a gente tem visto, né, que a questão da coragem, ela está na coragem de você dizer o que você tem que precisa ser melhorado, expor e trabalhar isso, né? Então, acho que a gente precisa ter mais coragem em todo o setor de atuação, para que a gente possa dizer, olha, tem problemas, tem situações que me deixam incomodadas, mas eu estou aqui trabalhando para isso. É super importante essa tua fala, viu, Juliana? Porque o brasileiro tem mania, né? Vamos esconder a sujeirinha embaixo do tapete, vamos mostrar só o bonito. Mas eu acho que um pouco também é uma certa revolta do brasileiro de ser apontado só pelo que é errado e nunca ser reconhecido lá fora, principalmente pelo que faz de certo. Mas eu acho que o brasileiro está aprendendo, né? Do ponto de vista do agro, principalmente, a gente está levando muita informação das tecnologias novas e de tudo isso, mas sim, obviamente, a gente precisa elencar as coisas erradas e dizer vou melhorá-las. E eu vou pegar esse gancho para falar de uma recente emissão de títulos verdes feita pela MAGE. Foi a maior emissão de títulos feitas pelo agro no Brasil, né? A gente está estreando esse mercado, tivemos só duas até agora. Fora o setor de energia e de papel que já emitiu, o agro efetivamente só tinha sido emitido um título verde, depois agora veio o da MAGE. Me fala como é que foi esse processo, como é que vocês começaram, conta um pouquinho de como foi isso. A questão da emissão do título verde em si, né, foi um sustainability bond, ou seja, a gente colocou critérios ambientais e critérios sociais também. Ele, quando foi pensado, olha, vamos entrar no mercado de capitais, vamos emitir um bond, estava muito claro para a empresa que esse bond ele precisa estar vinculado à sustentabilidade, porque sustentabilidade está diretamente conectada à estratégia de negócio e os resultados futuros da empresa. Então, a gente não conseguiu em nenhum momento dissociar
Tipo, vai entrar no mercado e a gente vai entrar no mercado já com um título sustentável, né? Então, a primeira decisão estava muito clara. É claro que para a empresa como um todo, estruturar isso, né, ser a primeira, né, não só a primeira sustentável, o primeiro título sustentável, mas o primeiro título da empresa, né, foi um aprendizado de como entrar nesse mercado, como explicar para os investidores o que eram os negócios da empresa, porque isso é um diferencial muito grande da Amage, né, a estratégia de integração dela com tantos negócios conjuntos, né? Você ter a produção agrícola junto com uma questão de operação de trading, mais logística, não é tão visto no mercado, é muito único da Amage. Então, você explicar tudo isso, o que você ganha nessa integração, né? O que são os desafios da empresa na gestão disso, mas principalmente olhando para o mercado futuro, né, para os resultados futuros, o que essa integração ela faz a Amage ser diferente, foi um grande desafio, porque a gente está acostumado a contar para quem já conhece a gente. Quando você tem que contar para quem não conhece, em tão curto espaço de tempo, porque nas reuniões com investidores você tem no máximo 1 hora para apresentar tudo. Então, é um desafio muito grande. Em relação a desenhar qual seria o escopo do nosso framework, né, quais seriam os projetos, a gente olhou muito na capacidade de entrega da empresa e na estratégia da empresa. Aonde a gente quer crescer, de que forma a gente quer crescer. Então, todos os projetos estruturados dentro do Bond, eles estão vinculados à estratégia de crescimento da empresa. Então, é só mostrar como isso está muito já na corrente sanguínea, né? Eu acho que o grande desafio era mostrar como é que isso estava na corrente sanguínea. Não, que bacana, porque para o agro, eu entendo que esse mercado de bonds, ele é um novo mercado, né? Como foi o primeiro de vocês, até me surpreendi, mas que de fato, na verdade, a legislação brasileira não tinha muita abertura para que houvesse essa hipótese, e agora o mercado de capitais está aberto para financiamento do agro. E a gente percebe que o agro ainda está tímido, né? Esse mercado se abriu, existe a possibilidade legal, já foi regulamentado, existe a CBI aqui no Brasil que certifica os green bonds e tem as certificadoras ou as auditorias, né, que são as opiniões de terceira parte, que podem dar o ok para isso, mas o produtor ainda está tateando. E eu achei de uma forma assim, achei muito pioneiro, muito corajoso da parte de vocês. Eu imagino que realmente não tenha sido fácil, mas me surpreende você me dizer que a maior dificuldade foi de comunicar com os investidores, porque na nossa cabeça, na cabeça do produtor rural, e eu acho que de todos os que nos assistem, a parte mais difícil da estruturação desse título é definir o projeto. Esse projeto vai pegar desde a compra da semente, da máquina, de preparar solo, de colheita, de armazenagem, ele vai pegar só um pedaço dessa produção. Enfim, o projeto para título verde ele tem que ser muito transparente, como você falou, o framework, né? Traduzindo aqui para o nosso produtor, é quase que o checklist do que vai entrar nesse financiamento. Eu achei que seria essa a maior dificuldade. Você me disse que foi realmente a conversa com os investidores, eles não estavam acostumados a isso, na sua opinião? Na verdade, quando você olha para o processo de estruturação do framework, né, de quais são os projetos que vão entrar, para a gente foi muito fácil, quando eu coloco assim, fácil, de você olhar e falar, eu quero que isso represente o que a empresa quer realmente de resultados no futuro. Então, como a sustentabilidade ela está muito atrelada no nosso dia a dia, na nossa estratégia, isso não foi realmente tão desafiador. Eu acho que o grande ponto era como é que a gente escrevia isso para que o investidor se sentisse confortável e tivesse todos os dados necessários para ele colocar que aquele projeto realmente tem credibilidade. E aí é onde vem a opinião de segunda parte, né? Que a gente tem toda a estrutura nacional e internacional que pode ser feita. A questão da comunicação é que depende do grau de conhecimento do investidor relacionado ao agronegócio. Então, você tem muito investidor que já conhece o setor de mineração, que já conhece o setor, né, de alimentos, mais a agroindústria, mais para a agroindústria, mas você não tem tantas empresas, né, no mercado
de produção agrícola, da parte logística integrada, você tem uma parte logística de ferrovia, às vezes, no mercado, mas uma parte de navegação estruturada junto com uma rodoviária, e qual o impacto disso no negócio, isso é novidade para o investidor, né? A gente tem que lembrar que a gente não está falando para o investidor que conhece o cenário brasileiro disso, tá falando com o investidor da Ásia, da América, da Europa, e em alguns momentos você tem um investidor que a realidade dele é uma produção agrícola de uma safra, né? Apenas uma safra. Quando você explica que eu tenho tantos hectares de terra e eu tenho tantos hectares de produção agrícola, e isso é quase o dobro, olha, você tem que explicar que são duas safras. Como é que o Brasil trabalha com duas safras? Como é que você trabalha a logística de duas safras? Então, isso tudo é um desafio grande, porque depende da realidade de onde está aquele investidor e ele precisa enxergar a sua realidade. Então, eu acho que a comunicação é o desafio para que ele entenda que o cenário que ele vive de agro dele é diferente do cenário de agro que o brasileiro tem. E ele vai morrer de inveja, viu, Juliana? Porque a gente não tem duas safras, uma safra e uma safrinha, como já tivemos. A gente tem efetivamente duas grandes safras. E quando não tem três, integração lavoura, pecuária, floresta, hoje está dando a terceira safra, que é a do boi, enfim. Juliana, foi muito esclarecedor, muito obrigada pela tua presença aqui no Ação Sustentável. Eu espero que a gente converse novamente e aí a gente falando que o produtor brasileiro está, sim, emitindo muito título verde para financiar a sustentabilidade, que é um valor agregado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Samanta, agradeço o convite, agradeço a participação de estar aqui, estou à disposição para novas conversas. Tá certo, muito obrigada. E para você, nosso telespectador, o Ação Sustentável acaba aqui, mas ele volta. Semana que vem a gente está aqui de novo, trazendo questões da sustentabilidade para você.